Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem instigante, um sermão que usa uma parábola muito conhecida, a das 10 virgens, sabe? Lá do Evangelho de Mateus. E ele usa essa história antiga para falar de temas bem atuais, né? Prontidão, separação e as consequências de estar preparado ou não para momentos decisivos. O título do sermão já diz tudo: entrada e exclusão. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar um pouco as ideias centrais que essa fonte traz. O que significa mesmo estar apercebido para esse texto? Quem são os que entram na festa e quem fica de fora? E, assim, por que essa divisão é tão marcada, né? Tão definitiva? Ok, vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Exato. O foco vai ser entender como o texto constrói essa diferença, que é fundamental na mensagem. A gente vai explorar os argumentos sobre o que seria essa preparação, qual a natureza da alegria que está prometida na entrada e também a lógica que o texto apresenta para justificar a exclusão, sempre olhando para o que está escrito, né? Para o que a fonte nos diz. Isso. O ponto de partida é aquela imagem forte, né? As 10 virgens esperando o noivo. E o sermão já começa apontando uma coisa curiosa. Enquanto tá todo mundo ali esperando, na rotina, sabe? É bem difícil ver a diferença entre as prudentes e as nécias. Elas parecem, assim, iguais. Uhum. A chegada do noivo é que vai ser o divisor de águas. Mas ele demora. E aí, a noite chega, o sono pesa. O texto até fala que é difícil discernir um verdadeiro cristão de um falso. Essa espera toda, essa demora no escuro, é que é o teste real, né? Da preparação de cada uma. E um ponto que o sermão enfatiza bastante é a certeza da vinda desse noivo, que é interpretado como um Cristo, claro, mesmo que demore. O argumento é o seguinte: olha, se ele veio uma primeira vez, né, enfrentando tudo, o desconhecido, a hostilidade, a segunda vinda dele para buscar o seu seria ainda mais certa. Tem até um trecho que reforça isso. Diz: tão certamente quanto Cristo veio uma vez, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quer dizer, para quem escreveu o sermão, a fé nessa segunda vinda deveria ser até mais, digamos, fácil, porque ele já conhece o caminho, entende? A demora não cancela a promessa. Essa demora cria uma tensão, né? Na história. E aí, de repente, no meio da noite, vem o clímax. Aquele grito. Aí vem o noivo. E é nesse momento que a separação fica clara, visível e é rápida. As prudentes, as que tinham um óleo extra, acendem as lâmpadas tranquilo e entram com o noivo para a festa, para as bodas. As outras, as nécias, bom, elas percebem tarde demais que falta o principal, e aí tem que sair correndo para tentar comprar óleo, ficam para trás. E é aqui que o sermão foca, na entrada das que estavam preparadas, como é que ela é descrita. Olha, o texto detalha bem a natureza dessa entrada. Ele descreve de 3 formas principais. Primeiro, ela é imediata, sabe? Não tem sala de espera, não tem um estágio no meio do caminho. Acontece na hora, no momento exato que Cristo se manifesta. O sermão até critica bastante a ideia de um purgatório, né? Chama de invenção mentirosa, mentira papista. Diz que os reformadores expuseram isso. A afirmação é bem direta. Os crentes vão estar com o Senhor na hora. Se morrerem antes da volta dele, ou se estiverem vivos quando ele voltar, é instantâneo. Uhum. Critica até o que ele chama de o ladrão do purgatório, que roubaria essa certeza. Se o crente morre, o texto diz que ele está ausente no corpo e presente com o Senhor num instante. Se está vivo na volta de Cristo, é transformado num momento, num piscar de olhos, a entrada é papum, direta. Entendi. Essa ideia de ser imediata é bem forte mesmo no texto. É uma rejeição clara a qualquer ideia de, sei lá, uma espera ou purificação depois da morte para quem já é considerado salvo. Ok, imediato. Qual a próxima característica? A segunda característica é que essa entrada é íntima. A frase-chave lá da parábola é entraram com ele. O sermão dá um destaque para esse com ele. Não é só entrar no lugar, entende? É entrar na companhia do noivo.
Isso indica uma comunhão profunda, uma relação pessoal mesmo, um acolhimento direto por Cristo. O texto até usa a oração de Jesus lá no Evangelho de João para ilustrar. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ah, sim. Então, a validade da entrada, segundo essa leitura, está na união com Cristo. É por estar coberto pela justiça dele, por estar ligado a ele, que se tem acesso. Ninguém entra sozinho baseado no que fez. Entra-se com ele. E isso garante aceitação. Faz todo sentido dentro da lógica que o texto apresenta. Não é só passar por uma porta, mas ser recebido, acompanhado pessoalmente. Isso dá uma dimensão bem pessoal para a salvação que está sendo descrita ali. Então, imediata, íntima. Falta uma, né? Sim. A terceira é que a entrada é profundamente alegre. O destino é entrar para as bodas. E o casamento, né, tanto nas escrituras quanto aqui no sermão, é sempre usado como o símbolo máximo da alegria, da festa, da realização total. E o ponto-chave é que quem entra não é só um convidado, um espectador, não. Essas pessoas são parte essencial da festa, são identificadas com a noiva, a esposa do Cordeiro. O sermão até faz um contraste interessante. Casamentos aqui na Terra, mesmo os melhores, são entre pessoas falhas, pecadoras. Mas essa união celestial que ele descreve é entre Cristo, que é apresentado como totalmente puro, e aqueles que foram purificados por ele. Seria, então, o auge da felicidade, uma alegria sem defeito. Imediata, íntima e alegre. Uma descrição bem vívida dessa entrada. Mas quem são exatamente essas pessoas apercebidas que têm esse destino? O texto deixa claro que não é uma coisa natural. Ninguém nasce pronto para isso, né? Exato. O sermão bate muito nessa tecla. É preciso uma transformação radical, aquilo que a Bíblia chama de nascer de novo. É preciso ser justificado, ou seja, ser declarado justo não por mérito próprio, claro, mas pela justiça de Cristo que é dada ao crente. E o ponto crucial, é preciso ter o óleo. Esse óleo, na interpretação do sermão, é o símbolo da graça divina agindo por dentro, sabe? A presença real, ativa do Espírito Santo na vida da pessoa. Sem essa graça, sem o Espírito, a pessoa, por mais religiosa que possa parecer por fora, é vista como inadequada para essa união celestial, para essa intimidade com Cristo. A lâmpada acesa, profissão de fé, sem o óleo, a graça interna não adianta na hora H, segundo o texto. E essa ideia de prontidão, pelo que eu entendi, não fica só no momento da conversão, lá no começo. O sermão aplica isso para o dia a dia também, não é? Sim, sim. E isso é bem prático. O texto puxa essa noção de estar preparado para a vida cristã cotidiana. Coisas como, por exemplo, obedecer em atos públicos de fé, tipo o batismo, participar regularmente da ceia do Senhor, cumprir os deveres em casa, né, pais orando com os filhos, ensinando a fé. Organizar a vida prática, tipo ter um testamento em dia para não deixar complicação para os outros, cumprir promessas feitas a Deus. E até mesmo o dever de falar da fé, de testemunhar para outras pessoas. A prontidão, então, se mostra em viver de um jeito coerente com a fé que se diz ter. Gosto dessa ligação com o cotidiano. Tira um pouco da abstração, né? Tem algum exemplo que o sermão usa para ilustrar isso melhor? Tem um bem marcante. Ele menciona o George Whitefield, um pregador famoso lá do século XVIII, que era conhecido pela sua piedade, seu fervor. Dizem que ele tinha o costume, antes de dormir, de deixar tudo arrumadinho para o dia seguinte, sabe? Até as luvas e o chapéu no lugar certo. E o sermão usa isso como uma metáfora para um estado de preparo espiritual constante. A ideia é viver de tal jeito que, e o texto aqui é bem gráfico, bem direto, se você caísse morto em seu caminho para casa esta noite, sua morte súbita fosse glória repentina. Nossa! É como estar sempre pronto para um encontro importante. Mesmo que você já esteja bem vestido, ou seja, salvo, você ainda tira aquela poeirinha da roupa antes de entrar na presença de alguém muito importante. É um chamado para estar atento, apercebido em tudo na vida, refletindo a realidade de dentro. Essa imagem da poeirinha da roupa é forte mesmo. Mostra um cuidado contínuo, uma atenção aos detalhes que reflete a seriedade dessa espera. Ok,
Então entendemos o lado dos preparados. Mas a parábola e o sermão juntos se baseiam num contraste muito forte. Vamos olhar agora para o outro lado, os despreparados. Para eles, a frase na parábola é curta e terrível. E fechou-se a porta. O que o sermão diz sobre essa exclusão? Olha, o argumento central do sermão é que essa exclusão, por mais dura que possa parecer, é apresentada como justa dentro da lógica da história. As virgens nécias, as despreparadas, tiveram o mesmo tempo de espera que as prudentes. A demora do noivo foi, na verdade, uma chance para todas se prepararem. Então, o fechamento da porta acontece no tempo certo, depois que a oportunidade passou. E, na interpretação que o sermão faz da Bíblia, essa porta fechada é definitiva, ponto final. Não tem nenhuma sugestão de que ela vai se abrir de novo para quem ficou de fora. O texto rejeita com força qualquer ideia de segunda chance ou de uma grande esperança de salvação depois da morte para quem não se preparou em vida. Chama essas ideias de plataforma apodrecida, sem base bíblica sólida. A ênfase total é na urgência da decisão agora, no presente. O sermão até cita aquele versículo: busquem o Senhor enquanto se pode achar. A janela de oportunidade é agora. Essa ideia de finalidade é bem impactante. E quem são essas pessoas excluídas, segundo a análise do sermão? O que me chamou a atenção no esboço foi que elas não parecem ser pessoas totalmente, alheias à religião. Exatamente. E esse talvez seja um dos pontos mais desconcertantes do texto. Elas não são descritas como tipo pagãs ou inimigas declaradas da fé. Muito pelo contrário. Eram chamadas virgens, que é um termo que sugere pureza ou pelo menos uma separação para um fim específico. Tinham lâmpadas, ou seja, tinham uma profissão externa de fé, que até brilhou por um tempo. Eram companheiras das sábias, conviviam ali no mesmo meio religioso. Saíram para encontrar o novo, tinham a intenção certa no começo. Dormiram e acordaram como as outras. Participaram da mesma espera. Nossa! A diferença crucial não era óbvia por fora, na maior parte do tempo. Era interna. A falta do óleo, que a gente viu que simboliza a graça de Deus, a obra real do Espírito Santo no coração, elas eram tão parecidas por fora que só a crise, a chegada do noivo à meia-noite é que revelou a diferença fatal. E isso é realmente complicado, porque sugere que a aparência religiosa, participar de rituais, conviver com gente de fé, nada disso garante a entrada, por essa perspectiva. Precisamente. O sermão explora isso. Sugere que essas pessoas poderiam ter práticas religiosas bem desenvolvidas até. Elas sabiam orar, pelo menos a forma porque elas gritam: Senhor, Senhor, abre pra gente. Provavelmente iam a cultos, usavam o nome de Cristo. Talvez até o sermão especula, baseado em outras partes da Bíblia, pudessem ter feito coisas impressionantes, milagres em nome dele. Mas, apesar disso tudo, faltava a essência, sabe? A conexão vital, a transformação interna que vem da graça. Era uma religião de casca, sem o recheio. Para tentar deixar essa diferença mais concreta, o sermão usa uma analogia, né? Alguma coisa sobre um naufrágio, umas boias salva-vidas. Sim. O pregador, que era o Charles Spurgeon no sermão original, usa uma ilustração que ele pegou de um folheto americano da época. É bem direto ao ponto. O naufrágio é o julgamento ou a morte, e a boia salva-vidas é a fé que salva em Jesus Cristo. E aí ele descreve vários tipos de pessoas que se afogaram por não terem a boia certa. Primeiro, o procrastinador, aquele que sabia que precisava da boia. Ele via o perigo, queria comprar uma, mas ficava adiando. Amanhã eu compro. Semana que vem eu vejo isso. O sermão comenta, meio irônico e sombrio. O inferno está cheio de gente que queria crer em Jesus, mas não fez isso a tempo. A boa intenção sem ação não salva. Ah, a clássica armadilha do depois eu faço. Isso vale para tanta coisa na vida, mas aqui aplicado à fé, pesado. Quem mais estava no barco? Depois vem o que confia na sorte ou na complacência. Aquele que talvez já tivesse escapado de outros perigos sem se preparar direito. Ele pensa, já fiz essa viagem tantas vezes sem boia e nunca deu nada. Vou arriscar mais uma vez. Ele baseia a segurança na sorte passada,
ou na ausência de problemas antes, em vez de se preparar para a tempestade que, uma hora, vem. É a presunção, né? Achar que o passado garante o futuro. Outro padrão de comportamento bem reconhecível. E os outros tipos? Tinha também o apóstata, ou o desviado. Esse é descrito como alguém que, em algum momento, até teve uma boia. Ou seja, fez uma profissão de fé, talvez viveu como cristão por um tempo, mas a boia ou era de má qualidade, talvez uma fé superficial, ou foi deixada de lado, abandonada, até estragar e não servir para nada. O texto até faz uma pergunta dura para essa figura no naufrágio. Onde é que você estava a noite passada? O que andou fazendo? Sugere um afastamento prático da fé que se dizia ter, tornando a boia inútil na hora da necessidade real. Isso aponta para a necessidade de uma fé viva, né? Não só uma memória ou um status do passado. Qual o próximo? O quarto tipo é o hipócrita. Esse tinha uma boia, só que era falsa. Parecia boa por fora, talvez até brilhante, feita para impressionar os outros, ou até para enganar a si mesmo. Mas era só fachada, feita de material ruim, incapaz de flutuar de verdade quando a tempestade veio. Representa a religião fingida, a performance sem a realidade por dentro. A prova final revela a fraude. E o último tipo dessa analogia? Por último, o dependente. Esse não tinha a própria boia, e aí, no desespero do naufrágio, tenta se agarrar na boia de outra pessoa, talvez do marido, da esposa, do pai, de um amigo religioso. Ele grita, sua boia não dá para nós dois. Mas a lição da analogia e da própria parábola das virgens, onde as prudentes não podem dividir o óleo delas, é que a fé e a salvação são coisas pessoais. Ninguém pode ser salvo pela fé do outro. A boia só salva quem está usando ela. O sermão reforça isso com a citação: importa-vos nascer de novo. É um chamado individual, intransferível, não dá para pegar carona na fé alheia. Essa série de exemplos é bem direta ao ponto. Deixa pouca dúvida sobre os diferentes de despreparo que o sermão queria alertar. Qual é a conclusão que o texto tira disso tudo, então? A conclusão é um apelo muito forte e pessoal do pregador. Diante dessa possibilidade de se enganar, de ter uma fé só superficial, só de aparência, ele insiste para que cada pessoa que está ouvindo examine a si mesma, a natureza da sua própria fé. A pergunta que fica no ar é: sua fé é só uma casca? Uma lâmpada sem óleo? Ou é uma posse real da graça de Deus? Um coração transformado pelo Espírito? É um chamado bem dramático para não se contentar com a aparência, mas buscar refúgio de verdade em Cristo, no sacrifício dele, colocando nele toda a confiança para ser salvo. O tom é de urgência mesmo. Fujam para Cristo agora, não adiem, coloquem sua confiança em Jesus Cristo e no seu sangue derramado. Fica muito clara, então, a mensagem central que o sermão tira da parábola. É essa tensão bem aguda entre, de um lado, uma preparação que nasce de uma fé real interna, simbolizada pelo óleo, e do outro lado, uma fachada religiosa, uma lâmpada que até pode brilhar por um tempo, mas sem a substância da graça. E as consequências dessa diferença são colocadas como eternas definitivas, representadas por essa imagem da porta aberta para as bodas ou da porta fechada para sempre. A imagem poderosa da separação final, baseada na presença ou ausência desse óleo interior. E isso, claro, levanta uma questão para a gente pensar, que ecoa o desafio do próprio sermão, né? Se a diferença entre quem está preparado e quem não está pode ser tão sutil por fora, como é que alguém pode hoje avaliar a autenticidade da própria preparação? O que na prática, olhando pela lente desse texto, o que constitui esse óleo essencial na vida de alguém, para além das práticas formais ou das aparências? Uma questão profunda, sem dúvida, que convida cada um a pensar, né? Fica aí a provocação para quem nos ouve. Essa análise faz parte da nossa série Explorando os Sermões de Domingo. Na próxima semana, a gente traz uma nova fonte para nossa conversa aqui. Que Deus abençoe a todos.